entrada de água que entra na lavadora. Ela vai encher aqui o tanque de água. E vamos supor que o cliente tem essa opção de escolher no painel se quer aquecer a água ou não. Ok? Se ele optar por aquecimento na água lá na programação, o que vai aquecer a água é essa peça aqui. Isso aqui é uma resistência. Ela entra aqui dentro do tanque, é lacrado, tá? Aqui em volta às vezes tem borrachinha para lacrar para a água não sair por aqui. Então isso aqui é uma resistência, né? Ela tem um terminal aqui e um terminal aqui. Essa resistência vai vir uma tensão aqui, normalmente tensão de rede, né? 127 ou 220, dependendo da lavadora. E ela vai começar a aquecer a água. O que vai fazer essa resistência desligar? Bem, junto com a resistência tem aqui um termistor, que é um sensor de temperatura. Ele vai, vou apertar aqui e vou puxar o conector, tem dois terminais. Isso aqui é um sensor que vai identificar que a água chegou a um certo valor de temperatura. O sensor vai avisar para a placa eletrônica que a água chegou mais ou menos a uma certa temperatura, e a placa manda desligar a resistência, corta a tensão que vem para cá. Ok? Então, tem aqui, a maioria dessas lavadoras, tá, gente? Tem a resistência de degelo e o sensor de temperatura para indicar que a água já atingiu a temperatura adequada para poder fazer a lavagem com água quente, ok? Medir isso aqui é muito simples, pessoal. Bem, primeira coisa, eu vou medir a resistência. Então eu vou puxar aqui um conector desse aqui para baixo. Basta eu puxar um só. Eu vou pegar um multímetro na escala de 200 ohms. Multímetro na escala de 200 ohms. Gente, essa máquina é 127. Se a sua máquina for 220 volts, você coloca na escala de 2000 ohms. Porque o valor da resistência vai ser 2 vezes a 2 vezes e meia. É o dobro do valor que eu vou encontrar aqui. Então vamos supor, botei em 200 ohms. Vou deixar aqui o multímetro e vamos ver qual é o valor de resistência que ele vai indicar aqui. Deixa eu apoiar aqui meu multímetro para que ele fique aqui em pezinho. Aqui assim, tá bom. Vamos medir, ó. Vou colocar um terminal do multímetro aqui e a outra ponteira aqui. Ele está me dando um valor de 16 ohms. Opa, escapuliu aqui, ó. Ó, 15.7, né? Vou tirar, vou colocar de novo. 15.7 ohms. 15.6. Beleza, a resistência tá boa. Sérgio, e se essa máquina fosse 220? Ele estaria dando 2 vezes a 2 vezes e meia esse valor aqui. Se aqui tá dando 15, se for uma máquina 220, pode dar de 30 a 45 ohms. Vai depender do tipo de lavadora, ok? Se fosse 220, esse valor que está dando aqui de 15 seria o dobro, um pouco mais do que o dobro, ok? Pessoal, tudo que eu falar aqui a respeito dessa lavadora, medição de peça, é sempre aconselhável você conferir no manual o valor certinho, tá, da resistência. Cada modelo de lavadora, para cada marca, tem um valor diferente, né? Não tão diferente assim, muda um pouco, né? Mas é sempre aconselhável que você verifique o valor sempre pelo manual. O que eu estou dando aqui é um valor de referência para você ter ideia. Se eu colocasse aqui, não marcasse nada no instrumento, essa resistência estaria aberta, ou ela daria um valor muito maior do que esse aqui. Para 127 volts, a resistência é essa aí, ó, 15.7, 15.6. Poderia variar um pouco, poderia ser de 12 a 18 ohms, que é uma faixa de resistência para a maioria das lavadoras, tá? De 12 a 18. A gente tira essa média aqui, ok? Para máquinas de 220 volts, é esse valor aqui, 2 vezes e meia. Pode ser que uma máquina 220 ela esteja marcando 30, 40, 45 ohms, né? Esse valor aí de resistência para 220 é sempre mais. Beleza? Então vocês viram que medir a resistência é algo bem simples, tranquilo. Agora, para medir o termistor, que é o sensor de temperatura, eu aperto aqui a travinha, sempre tem uma trave, você puxa, aí vai ter dois terminais aqui. Pessoal,
o valor dessa resistência independe se é 110 ou 220, tá? Isso aí, porque não vai vir tensão da rede aqui. Isso aqui é um valor justamente do sensor. Para isso eu vou colocar meu multímetro na escala de 200K ou 200 mil ohms, 200K, ó, nessa escala aqui, 200K. E eu vou medir, normalmente esses termistores, pessoal, sensores de temperatura, costumam dar uma leitura aí na faixa de 40 a 55 ohms, tá? Então vamos verificar aqui, eu vou colocar aqui, vamos ver quanto esse aqui vai dar. Ó, esse aqui está dando 44.7K, 44.700, ou seja, 44.7K. É um valor esse aqui normalmente é a média, tá? De um valor de sensor aí de temperatura da resistência aqui da água. Então, vocês podem pegar a máquina que pode ser 40K, 45, 50, 55, tem que ver qual é o modelo, mas é nessa faixa aqui, tá? Se vocês virem, observar um valor muito absurdo, se eu colocar aqui, estiver marcando 10K, 5K, tem algum problema. Se estiver marcando 200K, 300K, também tem um problema. Não pode fugir muito desses valores que eu passei para vocês, ok? Olha só, eu botei aqui, ó. Deixa eu prender aqui. Tá dando lá 44.7. Ok? Beleza, pessoal? Então, entre 40 a 1,55K é uma média aí para a maioria das lavadoras. Beleza, pessoal? Então tá aí, medir resistência e medir sensor de temperatura da água é estritamente simples. Ó, vou tirar esse aqui, a resistência da água. Pessoal, se eu vim com o multímetro aqui full range, basta eu colocar ele na escala de resistência. Eu não preciso ficar escolhendo se é 10K ou tantos K, basta eu colocar na escala de resistência e eu vou lá e vou medir aqui, ó, o valor da resistência. Deixa eu encostar aqui que tá falhando aqui, tá dando mau contato. Opa. Vamos colocar aqui, encosta aqui. 15.6, ó, ohms. 15.6 ohms. Deixa eu colocar aqui assim, para pegar, para fazer a leitura melhor do multímetro. Vamos colocar lá de novo, tá dando 15.6 ohms. Olha lá, 15.7, 15.6. Se eu for medir o sensor de temperatura da água, 44,9K. Ok? Então, tá beleza. Ok, pessoal? Então, eu sei que essa resistência tá boa, os sensores de temperatura aqui também estão bons. Então, até, pessoal, até a próxima aula.